Olá pessoal, estamos dando continuidade no nosso curso de prevenção de acidentes para membros da CIPA e na nossa aula a gente vai ver um resumo das normas regulamentadoras. Pessoal, os textos e instruções que nós vamos ver nesta aula têm base as normas regulamentadoras, entretanto é um resumo delas e não contemplam essas normas na íntegra, certo? O objetivo dessa aula é trazer você que está fazendo o curso de CIPA ao mundo das NRs. Porém, para aplicá-los, é necessário, então, que você faça três coisas. Primeiro, que você, então, leia a norma na íntegra e vê todos os assuntos pertinentes a ela, né? Lógico, não precisam ler as 36 normas regulamentadoras. O que é necessário é que vocês conheçam ela, como a gente vai conhecer na aula de hoje, e então saibam aonde procurar. Uma ideia legal é que você está ali do outro lado já vivenciando essas normas, já anotem o que for importante para a empresa aonde você trabalha então. A outra necessidade, digamos assim, é ter ideias para colocar as normas em prática de maneira efetiva, de maneira eficaz. E por fim, então, ter o apoio da chefia para conseguir colocar elas em práticas. Certo? Então, vamos para as nossas normas? Afinal, o que são as normas regulamentadoras, então? As normas regulamentadoras, também conhecido como NRs, regulamentam e fornecem orientações sobre procedimentos obrigatórios relacionados à medicina e segurança do trabalho, como a consolidação das leis trabalhistas. São de observância obrigatória por todas as empresas, seja ela com um funcionário ou 1000 funcionários. Então, ela admite funcionários, ela tem funcionários admitidos, então ela precisa cumprir com as normas regulamentadoras que tem. O importante é dizer que quando surgiu em 78, então eram 28 normas, né? Então eram 28 normas. E hoje a gente tem 36 normas regulamentadoras, que foram aperfeiçoando ao longo dos anos. Normas regulamentadoras de segurança, medicina e higiene do trabalho. São normas que definem parâmetros legais de atuação da sociedade sobre condições de trabalho. Entre elas, fiscalizações, quem fiscaliza, quem tem o poder de fiscalizar, a gente vai ver quem tem esse poder, então trata sobre as fiscalizações, as penalidades, caso não sejam cumpridas com a segurança e medicina do trabalho, quais são essas penalidades, traz nas normas, organização de serviço, de que forma que precisa se fazer isso para se ter a segurança e medicina do trabalho, limites de agentes, na nossa NR15, então, que trata sobre a insalubridade e seus limites, conservação, então, para se manter a norma, competência dos profissionais, né? No caso, traz aqui a NR4, que fala sobre o SESMIT, quais são as competências, inclusive não só dos profissionais de saúde e segurança, mas da delegacia regional, do próprio trabalhador, do empregador. Então, traz as competências então dos profissionais e programas educacionais que precisam ser implantadas nas empresas com o objetivo sempre de prevenção. A NR1 disposições gerais. Essa norma, então, ela determina que todas as empresas, independente se ela é pública ou privada, ela precisa cumprir com as normas regulamentadoras que são relativas à segurança e medicina do trabalho. Então, ela é obrigatoriedade por todas as empresas, desde que possuam empregados, então, seletista. Determina também que o Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho é o órgão competente para coordenar, orientar e supervisionar todas as atividades inerentes, então, tratando-se a saúde e segurança no trabalho. Ainda na NR1, trata sobre a Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho, que é do Ministério do Trabalho e Emprego. Quais são, então, as obrigações do Ministério do Trabalho e Emprego? Estabelecer normas, alterar, aperfeiçoar, então referente às normas, coordenar, orientar, controlar e supervisionar a fiscalização, servir de última instância das decisões das delegacias regionais do trabalho, as DRTs.
Quanto às obrigações, então, das delegacias regionais do trabalho, fiscalização, então o Ministério do Trabalho, ele supervisiona o trabalho de fiscalização da Delegacia Regional do Trabalho, exigir obras e reparos e penalizar. Quanto às obrigações das empresas, cumprir com as normas, instruir empregados, informar sobre riscos e meios de prevenção, informar resultados de exames e de avaliações ambientais, adotar medidas determinadas pela DRT, facilitar a fiscalização. Acho que aqui não tem nenhuma dúvida, né? Entre cumprir norma, facilitar a fiscalização, então tem uma fiscalização, ele não pode impedir, né, de fiscalizar, assim como adotar, então, medidas de prevenções gerais. Então, vamos lá para as obrigações dos empregados. Observar as normas e instruções da empresa sobre segurança, usar o equipamento de proteção individual e colaborar então com a empresa. Então traz ali na nossa NR1 essas obrigações, é um resumo bem detalhado dela. Ainda na nossa NR1, então traz sobre cumprir as outras disposições que digam, né? Competência da Secretaria de Segurança de Saúde do Trabalhador, obrigações do empregado e obrigações do empregador. Nessa norma traz ainda a questão da ordem de serviço. A ordem de serviço, pessoal, a gente vai estar disponibilizando para vocês um modelinho que está ali nos nossos documentos. Como se a empresa de vocês já tem, pode seguir o modelo que a empresa de vocês já tem, ou se quiserem pegar outro modelo na internet, fiquem à disposição. O importante, pessoal, é que essa ordem de serviço ela seja feita e já entregue, já orientado, já treinado o colaborador quando ele entra. Então, ao ser admitido, já na integração, se passa a ordem de serviço, treinando esse colaborador sobre os riscos que tem no ambiente de trabalho. E é isso que trata a norma, de informar o colaborador dos riscos que ele vai estar exposto no ambiente de trabalho dele. Assim como outras normas de segurança que a empresa tem. Vamos lá, utilizar o equipamento de proteção individual, né, quando necessário. Então a gente viu que é a obrigação do empregado. Então vai estar lá na nossa norma, na nossa ordem de serviço. Outro exemplo muito importante vamos lá, não pode manusear a máquina se ela está inadequada. Não pode estacionar de ré, não pode fumar na empresa. Se acontecer qualquer acidente, o que eles devem fazer? No caso, se for acionar a equipe da brigada, a quem que eles devem recorrer? Então, nessa ordem de serviço, deve estar informando potenciais riscos que tem dentro da empresa e o que se fazer, então, para prevenir os acidentes. Informando, então, o colaborador. O que é importante sempre pegar uma via assinada e uma via, então, entregar ao colaborador. Vamos para a nossa NR2. A NR3, embargo ou interdição. O que é o embargo? O embargo é a paralisação total ou parcial da máquina. A interdição, então, é a paralisação total ou parcial do estabelecimento, setor, serviço, máquina ou equipamento. Então, quando eu embargo, eu posso embargar total ou parcialmente, também uma obra, né? E a interdição, então, é a paralisação total de máquina, serviço, equipamento. Enfim, uma se trata de obras, né? Um embargo de obras e o outro, então, de máquina, serviço e equipamentos. Quem tem, então, o poder é somente a Delegacia Regional do Trabalho, de interditar e de embargar, então somente dar efeito suspensivo também à Delegacia Regional do Trabalho. O que é risco grave e eminente? Porque eles podem paralisar, interditar ou embargar, no caso, caso haja risco grave e eminente. Então é o que? Toda condição ambiental de trabalho que possa causar acidente de trabalho ou doença ocupacional. Ainda, né, pessoal, a Delegacia Regional do Trabalho, ela pode, então, embargar, interditar e exigir providências mediante laudos técnicos de serviço competente no estabelecimento. Setor, máquina, equipamento, obra. Claro, né, quando houver iminência de risco grave para o trabalhador, de acidente ou de doenças no trabalho. Agir preventivamente.
Caso haja interdição ou embargo, então será necessário que você conheça então a NR3 na íntegra para recorrer então ao Ministério do Trabalho. A NR4, ela trata do quê? Do serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho. Quem faz parte então do SESMIT? A gente vai ver na maioria das aulas, principalmente na NR5, SESMIT onde houver, SESMIT onde houver, SESMIT onde houver, né? O serviço especializado em engenharia e segurança e medicina do trabalho é composto por engenheiro de segurança no trabalho, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, auxiliar de enfermagem do trabalho e pelo técnico de segurança do trabalho. A gente já vai ver no próximo slide de que forma que eu sei quando eu preciso ter o SESMIT na empresa. Então, muitas vezes, vocês devem estar se perguntando, né? Eu preciso do SESMIT? Preciso, né? Quantos? A gente já vai ver na nossa tabela a seguir, então. Essa NR determina a obrigação a esses profissionais, então, formação dos serviços, gradação de risco, que é uma medida, então, para saber a gradação do risco, para saber se eu preciso ou não ter o SESMIT, atividades do SESMIT, definição de profissionais e outras providências. Esses profissionais serão responsáveis por zelar pela segurança da empresa, gerar estatísticas com resultados anuais e implantar programas de prevenção, além de dar suporte à CIPA. Então, essa é a obrigação dos profissionais do SESMIT. E a implantação do SESMIT depende, então, como eu falei antes, da gradação do risco que a empresa está cadastrada, vai depender do CNAE e também vai depender do número de funcionários que a empresa tem. Com essas duas informações, eu consigo verificar se eu preciso ou não ter o SESMIT na empresa onde eu trabalho. Lembrando que, para quem não sabe o CNAE da empresa, o grau de risco ali, você consegue obter, então, acessando o site da Receita Federal, em cartão ali do CNPJ, acho que vocês conseguem ver em que grau de risco que a empresa de vocês, então, ela se enquadra. Dependendo do grau de risco, do número de funcionários, eu vou determinar o meu SESMIT. Vamos lá, então. Lá, pessoal, lá no grau de risco tem 1, 2, 3 e 4, certo? E na tabela ali na horizontal, então, eu tenho a quantidade de funcionários para saber de quantos que eu preciso do meu SESMIT. Eu vou trazer 2 exemplos aqui para vocês. Vamos lá, no grau de risco 1, eu vou precisar ter um SESMIT com 500 funcionários, certo? Então de 501 a 1000 eu preciso ter um técnico. A gente está falando de grau de risco 1, né? Vamos lá para o grau de risco 2, vamos lá para o grau de risco 4. De 50 a 100 funcionários eu já preciso ter um técnico de segurança. Percebam a diferença? Então, de 501, o grau de risco 1, eu vou precisar ter o meu primeiro profissional do SESMIT, com grau de risco 1. Já no grau de risco 4, então eu vou precisar, já com 50 funcionários, eu já preciso ter um técnico de segurança. Com 101 ali no grau de risco 4, com 101 a 250, eu preciso ter 2 técnicos, preciso ter um engenheiro do trabalho trabalhando parcialmente, 3 horas, no mínimo de 3 horas, e um médico do trabalho também trabalhando no mínimo 3 horas. Ainda traz ali na observação os hospitais, ambulatórios, maternidade, casas de saúde e repouso, clínicas e estabelecimentos similares com mais de 500 empregados deverão contratar enfermeiro em tempo integral. Então são essas as observações ali que trazem, certo? Percebam a quantidade então do SESMIT. Você então já deve ter noção ali de grau de risco que a empresa onde você trabalha tem. Então já sabe o número de funcionários, sabe se vai precisar ou não de um profissional de segurança. A nossa NR5, ela é composta de representantes do empregado, que é através de votação, e de representantes do empregador, que é a indicação pela empresa. Então ela conta com profissionais dos dois
lados, digamos assim, né? E a gente vai ver muito a mais então sobre essa NR na norma regulamentadora, que é a nossa próxima aula. A NR6, a gente também tem uma aula específica para equipamento de proteção individual, mas o equipamento de proteção individual é todo dispositivo de segurança de uso individual que atenuem os riscos que podem ameaçar então o colaborador, certo? Exemplo, óculos, a máscara, o EPI, né? Ainda trata na NR6 as obrigações do empregado e as obrigações então do empregador. O importante é que na NR6 aqui uma observação é que os EPIs são equipamentos de proteção adicionais que não eliminam o risco, apenas o amenizam. Então, se eu entrego um equipamento de proteção individual, eu estou entregando porque tem um risco, certo? Então, eu vou minimizar a situação desse colaborador, porque eu vou entregar o equipamento de proteção individual e ele então não está mais exposto a tanto risco. Porém, eu não vou eliminar o risco que está aqui. O ruído, ele ainda continua. O exemplo do protetor auricular. Percebam que o protetor auricular, sim, é uma medida para proteção, mas o ideal então é buscar formas para amenizar ou extinguir o risco, né? Então isso é importante que traz nessa norma então. Sempre dê preferência aos equipamentos de proteção coletiva que agem diretamente no ambiente e que protegem coletivamente. Aqui a gente fez uma pergunta ainda, né? Você recebeu o treinamento para o uso correto dos EPIs? Assinou a ficha de EPIs ao receber o equipamento? Mantém ele higienizado para a guarda e possui o local adequado para fazê-lo? Então são algumas perguntas se você ali está do outro lado recebeu o EPI, se passou por esse processo então. Vamos para a nossa NR7. A NR7 ela traz o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, traz sobre principais ASOs, os atestados, né, de saúde ocupacional, que a gente tem os admissionais. Então sempre que alguém é admitido, é necessário passar pelos exames. Dependendo do grau de risco da função que ele vai desempenhar, vai me determinar quais exames que eu preciso fazer, né? Alguns casos são apenas o clínico, outros precisa de raio-x, precisa de audiometria, então vai depender do risco da função que ele desempenha, certo? O periódico, que é necessário verificar o PCMSO na empresa onde você trabalha para saber se ele precisa ser a cada 6 meses, anual, bianual. Então vai depender da exposição ao risco. Então lá no PCMSO de vocês, ele está descrevendo de quanto em quanto tempo é necessário fazer o periódico. Retorno ao trabalho, todo afastamento, seja ele por auxílio doença ou auxílio acidente, o acidente de trabalho, ele precisa, após 30 dias, precisa então fazer o exame de retorno ao trabalho para ver se ele está apto para a função que ele estava exercendo. Caso ele não esteja, pode-se acontecer então do médico perito lá sugerir a troca de função ou então orientar a empresa a colocar ele em outras funções que não tenha tanto esforço no local lesionado que veio a ocorrer então afastamento ou acidente. Ainda mudança de função, se ele vai mudar de função, ele vai estar trabalhando com novos riscos e para tanto então precisa fazer os exames de troca de função. E ainda mais os demissionais. Então, para dizer que ele está saindo da empresa e que ele não originou nenhuma doença do trabalho naquele período em que ele trabalhou. Então, fazer o exame demissional. A emissão do ASO, o atestado de saúde ocupacional, ela é obrigatoriedade, então, do médico coordenador da empresa, né? A definição dos exames é através do quadro 1 e 2 dos agentes químicos e físicos e a obrigação ainda do documento PCMSO, que é a obrigação por todas as empresas. A NR8, ela traz edificações. Esta norma define parâmetros para as edificações
O que é importante observar nessa norma, as legislações pertinentes nos níveis federais, estaduais e municipais, pois esta norma se apresenta de maneira bem genérica. Então, cada estado, muitas vezes até município, tem algumas diferenças, então é importante pegar as normas referente às edificações. Mas ela traz sobre parâmetros mínimos de segurança e conforto, pisos, escadas, rampas, passagens, assim como a obrigatoriedade da observação das normas técnicas, isolamento acústico, proteção contra insolação, enfim, traz todas as informações ali quanto às edificações. A nossa NR9, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Esse programa é elaborado e implementado pela empresa com a participação dos trabalhadores, CIPA e SESMIT. Então, é um conjunto ali de trabalhadores que desenvolve o PPRA. Visa a prevenção da saúde e integridade dos trabalhadores através da antecipação, reconhecimento e avaliação de controle da ocorrência de riscos ambientais, considerando a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. Então, ele deve incluir os agentes físicos, químicos e biológicos, com antecipação e reconhecimento dos riscos. É para isso que serve o PPRA. É para reconhecer possíveis riscos que tem no ambiente de trabalho. Eu sempre falo que é uma ferramenta a mais para a segurança do trabalho. Estabelecimento de prioridades, avaliação dos riscos, implantação de medidas de controle, monitoramento da exposição, registro e divulgação dos dados. Avaliação do risco, monitoramento, por quê? Porque eu vou fazer cada ano, eu também tenho que fazer todo ano, então o PPRA, então eu vou ter um monitoramento. Se esse setor aumentou o risco, diminuiu, permaneceu, eu consigo manter esse controle através do PPRA, que ele é feito anualmente. O importante é manter esses dados a fim de a empresa não sofrer ações de natureza civil por danos causados ao trabalhador, mantendo-se atualizados os laudos técnicos e o perfil profissiográfico previdenciário, o PPP, que é conhecido, né? Esse documento é para aposentadoria, que ele é obtido então através do PPRA. Por isso que é importante também se fazer. A gente é obrigada a entregar o PPP, a empresa é obrigada a entregar, então ela vai tirar os dados para a confecção do PPP no PPRA. Também é importante saber que, além de gerar um laudo, o PPRA é um programa que visa melhoria contínua e deve possuir um plano de ação. Muito bem observado. Lá no final, isso é muito importante, pessoal, quando vocês passam por uma fiscalização, eles vão pegar o PPRA de vocês. Eles vão lá no final, para ver se aquele cronograma de ações, ele está preenchido. Então, lá no final, vocês precisam da empresa preencher com datas de quando serão feitos, que ações, quem serão os responsáveis. Então, ele precisa estar devidamente preenchido e, lógico, acompanhado, então, para ver se estão sendo cumprido com o que vocês proporam lá quando receberam, então, o PPRA, o laudo. A NR10 visa estabelecer condições mínimas para a segurança daqueles que trabalham em instalações elétricas, como projetos que previnem choques elétricos, procedimentos para a situação emergencial, qualificação, capacitação de pessoal, responsabilidades. Essa norma ela fixa condições de segurança dos trabalhadores nas etapas de projeto, execução, operação, de usuário e terceiro em instalações e serviços de eletricidade na empresa. Então essa norma ela é básica, digamos assim, para todas as empresas, porque todas as empresas, ou a maioria delas, tem um eletricista. Então você precisa saber se esse profissional que está atuando na empresa de vocês, seja ele profissional da empresa ou terceiro, se ele tem então o curso de elétrica, eletrônica na área ali, né, afins, e também se ele tem o curso de NR10, assim como a reciclagem, se faz mais de 2 anos que ele fez então o curso de NR10. Mas é duas coisas básicas, né? O curso na área e a NR10, que é um curso de segurança para os eletricistas. Obrigatoriamente tem que se ter. Porém, o importante, volto a falar, peguem a norma na íntegra, que ela traz diversos assuntos na área.
Ainda ela foi alterada em 2004, né? Uma profunda revisão nessa norma que inclui a criação do prontuário das instalações elétricas, estabelece o relatório das inspeções da conformidade das instalações elétricas, cria o capítulo de segurança em projetos, torna obrigatórias medidas de proteção coletiva, apresenta um novo conceito de instalações desenergizadas, estabelece zonas de distanciamento seguro, estende o campo de aplicação para os trabalhos em proximidades, cria e torna obrigatório o treinamento de segurança e traz um glossário de termos usados. Então, pessoal, esse é um item muito importante, essa alteração que ocorreu em 2004. Além desses itens aqui, tem sobre os equipamentos de proteção individual para o eletricista, que ele precisa tanto o sapato quanto a roupa, então ser diferenciado contra descarga e também anti-chama, né? Porque pode causar, então, manuseando os equipamentos elétricos. A pergunta ali estava, se vocês sabem se os profissionais que trabalham, então, com eletricidade na empresa onde você atua, se eles estão em dia com a NR10 ou se fizeram a reciclagem. É importante que vocês façam essa pergunta aos profissionais que trabalham na empresa onde você atua, para ver se eles estão de acordo então com a NR10 e com a segurança no trabalho. A NR11 trata do transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Destina-se à operação de elevadores, guindastes, transportadores industriais e maquinárias transportadoras. Inspeção em cabos de aço, correntes, ganchos, roldanas e cordas, transporte e armazenamento de sacas, armazenamento de materiais, peso do material, distâncias, acesso, traz tudo dentro dessa norma. E além desses itens, traz também sobre o curso para quem trabalha em empilhadeira. Tem que ter um curso de NR11, trabalha com empilhadeira, talhas, né? Precisa-se ter o curso ponte rolantes, guindaste, entre outros, possui o curso de capacitação obrigatório e identificação para usar em tais equipamentos. Então, ele precisa ter o curso e está identificado, então, que ele tem o curso e que ele está apto a fazer a operação com os maquinários. A NR12, acho que a maioria que está nos assistindo já deve ter ouvido falar nesse bicho-papão. Bicho-papão porque ultimamente, nos últimos anos, é o que mais tem pegado ali as empresas. Então a NR12 ela trata de proteção de máquinas, que determina que, dentre outras coisas, as instalações, áreas de trabalho, distância mínimas entre as máquinas, os equipamentos, dispositivos de acionamento, partida de parada das máquinas e equipamentos, entre outros que trata essa norma. Então, em seus vários anexos, os equipamentos são mostrados de forma bem detalhada, sempre busca padronização de medidas de prevenção a serem adotados, a fim de obtermos um trabalho mais seguro em todas as operações com o maquinário. Então, essa norma, ela regulamenta instalações e áreas de trabalho de máquinas, ainda há normas para disposição de acionamento, partida e parada, proteção de máquinas mecânicas e sistema de cores, assentos e mesas e manutenção e operação. Então essa NR ela traz que se tem uma máquina e eu não tenho como bloquear o risco, que tem um cordão de segurança, que ao colocar a minha mão, então, ela vai acionar o equipamento para desligá-la e assim não acontecer o acidente. Entre outras proteções, fala também na adequação de portas, polias, adequação da NR10, que ela tem que estar de acordo, então, para se ter a NR12. Enfim, ela trata diversos assuntos referentes à máquina, então. A NR13, caldeiras e vasos de pressão. Duas bombas, né? Duas bombas relógios. Mas essa NR, ela traz por categoria. Então não adianta eu ficar aqui falando com vocês, vai ter que ver qual maquinário que tem na empresa de vocês e ver qual é a categoria. Então você precisa pegar o prontuário da máquina que vocês têm ali
para saber quando precisa ser feita os exames do teste hidrostático, do teste então da máquina em si, vai depender da categoria da máquina, certo? Então, mas essa norma ela traz que dados do fabricante e placa tem que se ter na máquina, no corpo da máquina, em algum lugar, os dados do fabricante, uma placa com os dados do fabricante, quando ela foi construída, qual é a capacidade dela, né, em quilos ou em vapor, que seja, e essa placa ela tem que estar identificada então no equipamento. A documentação precisa ter um prontuário, então um livro ata, geralmente que as empresas têm, o registro de segurança, o projeto de instalação e alteração, se teve alguma alteração nesses equipamentos, tanto caldeira quanto vaso de pressão, relatório de inspeção, que precisa ter, volta a falar, tem que pegar para ver de quanto em quanto tempo. Instalação, a distância mínima de 3 metros, então, de vias públicas, outras instalações e de terceiros, precisa ter essa distância. Operação, no caso de caldeiras, ele precisa estar qualificado, então ele precisa ter um curso de NR13, né, que trata sobre manuseio ali, a operação com caldeira, assim como um estágio prático, que precisa também ser aprovado, certo? Precisa ter esses dois, tanto o curso quanto o estágio, para estar apto a operar as caldeiras, então. A inspeção precisa ser feita inicial, então quando inicia o processo com uma máquina nova, ela antes de ser iniciada, ela precisa passar pelo teste, ela precisa ser testada antes, né? Periódica, então vai depender ali da categoria, e extraordinária, se acontece então algum incidente ou um acidente, precisa ser realizada novamente para então colocá-la em operação. De competência do engenheiro especializado nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento e operação e manuseio, inspeção e supervisão de caldeiras e vasos de pressão. Norma que exige treinamento específico para os seus operadores, contendo várias classificações e categorias, nas especialidades devidos principalmente ao seu elevado grau de risco, que trata tanto caldeira quanto os vasos de pressão. A NR14 trata de fornos, define os parâmetros para a instalação de fornos, cuidados com gases, chamas, líquidos, devem-se observar as legislações pertinentes, os níveis federal, estadual e municipal, pois a norma é muito genérica. Então trata esses assuntos: revestimento com material refratário, deve-se evitar acúmulo de gases nocivos, escadas seguras para acesso aos fornos, com o uso de combustíveis gasosos ou líquidos, tem que ter sistema de anti-explosão, sistema que evite reprocesso então de chama, devem possuir chaminé devidamente dimensionada. Vamos lá sobre a NR15, que trata de atividades e operações insalubres. A NR15, então, é considerada atividade insalubre quando ocorre além dos limites de tolerância, isto é, intensidade, natureza e tempo de exposição ao agente, que não causará dano à saúde do trabalhador durante a sua vida laboral. As atividades insalubres estão contidas nos anexos desta norma, certo, pessoal? Então, são bem abrangentes essa norma também, que define limites de tolerância para ruídos, exposição ao calor, radiação ionizante e agentes químicos e poeiras minerais. Trata dos trabalhadores realizados sob pressão hiperbárica. Define insalubridade de agentes químicos por manipulação. Define atividades que dependem de laudo, radiações não ionizantes, vibrações, frio e umidade. Define os graus de insalubridade para cada agente e o adicional sobre o salário mínimo. A NR15, ela traz parâmetros, limites de tolerância que o colaborador ele pode estar exposto sem causar dano à saúde dele. Se passar dos limites que estão dentro da norma, então a empresa precisa entregar equipamento de proteção individual, precisa entregar EPI e ainda assim fazer uma avaliação de risco no local para ver se ainda é insalubre ou não, certo? Então,
a avaliação ela pode ser quantitativa, de natureza de concentração de tempo, então o limite de tolerância vai depender da natureza e concentração do tempo. E são eles, né? O ruído contínuo, então pode ser ou permanente, ruído ainda de impacto, o calor, então a tolerância para a exposição ao calor também está no anexo 3, radiações ionizantes, agentes químicos, poeiras, minerais e agentes biológicos, então está no anexo 12. Ainda a qualitativa, inspeção no local de trabalho, condições hiperbáricas, agentes químicos, biológicos, radiações não ionizantes, vibração, frio, umidade. Então então no limite de tolerância na inspeção de forma então qualitativa. Ainda a insalubridade, quando ela é paga 40% quando ela é considerada máxima, 20% para média e mínima, então 10% referente ao salário mínimo. Algumas categorias sindicais, então, sugerem que o pagamento seja feito através do salário base da categoria. Ou seja, hoje o salário mínimo é de R$1.000, vamos supor, e o salário base é de 1.200, então deve-se pagar em cima do salário base da categoria. Tem essa diferença então. A norma aqui ela trata sobre o salário mínimo, porém vai depender então do que a categoria sindical que você faz parte determina. A NR16 ela trata de periculosidade. Quais são os trabalhos? Inflamáveis, líquidos ou gases, radiação ionizantes ou substâncias radioativas, eletricidade e explosivos. Atividades que então relacionada à área de risco, né? E a periculosidade, então, diferente da insalubridade, ela paga 30% sobre o salário base. Novamente, se ele tem um salário de R$1.000, ele vai receber, então, R$1.300, R$300 a mais, que é os 30%, referente ao salário dele, então, ser de periculosidade, trabalhar em áreas perigosas. O importante é observar nestas normas, tanto a NR15 quanto a 16, dependem de perícia, o cargo do médico ou engenheiro do trabalho, devidamente credenciado, então, junto ao Ministério do Trabalho. Então, ambos dependem de perícia. A NR17 trata o que, né, pessoal? Que é o estudo do ambiente de trabalho, o estudo entre homem, trabalho e ambiente. Então, isso que trata a nossa NR17. As condições de trabalho, que é o transporte de material de peso, carga e descarga de material, trabalho, as condições, seleção, organização, né, quanto ao manuseio, ainda as condições de trabalho, que é o maquinário, o mobiliário, condições do ambiente, temperatura, ruído, umidade, ainda traz ali sobre remuneração, ritmo, tempo, postura, produtividade, trabalho repetitivo, monotonia, estresse, isso tudo então traz na nossa NR17. Ainda é a adaptação das condições de trabalho às características psicológicas dos trabalhadores, visando conforto, segurança e desempenho eficiente. As LER, que é as lesões então por esforços repetitivos, e as denominadas DOR, que é a doença osteomuscular relacionada ao trabalho, que a gente vai ver lá em doenças ocupacionais, que a gente tem uma aula sobre isso, constituem o principal grupo de problemas da saúde reconhecidos pela sua relação laboral. O termo DOR é muito mais abrangente do que a LER, constante hoje nas relações de doenças profissionais da Previdência. A pergunta aqui, então, é se você sabe se a empresa onde você trabalha possui o laudo de condições ergonômicas. Aqui só um exemplo para a gente dar consequência na matéria, né? Então, olha o certo, o cotovelo, o apoio para os pés, o apoio para as costas, o ângulo ali de 90 graus do visor, né? E o errado, então, sem apoio para mão, punho, costas, pés, joelho e também o visor abaixo, então, da linha dos olhos.
A NR18, condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. Comunicação prévia à Delegacia Regional do Trabalho, então. O PCMAT, então, das indústrias de construções, que traz o profissional qualificado em segurança do trabalho, memorial sobre as condições de trabalho, riscos, projetos de execução das proteções coletivas, especificações de proteções coletivas individual, cronograma layout, programa educativo, ainda sobre áreas de vivências, né, instalações sanitárias, vestiários, alojamento, local para refeições, lavanderias, área de lazer e ambulatório, então, que precisa ter acima de 50 trabalhadores. Ainda essa norma traz treinamento admissional e periódico, acidente fatal, que precisa comunicar às autoridades policial e Delegacia Regional do Trabalho, isolamento do local por 72 horas e ficha do acidente, então, prevista na norma. Ainda traz a NR18, CIPA, precisa conter, então, com 70 trabalhadores, estabelecimento no mesmo município. A CIPA centralizada, um representante da empresa e um dos trabalhadores. Disposições gerais, um bebedouro para cada 25, vestiário de trabalho, telefone comunitário, alojamento e um elevador de passageiros acima de 40 trabalhadores e 10 pavimentos. Um resumo, então, da NR18, que é o elenco de providências a serem executadas em função do cronograma de uma obra, levando-se em conta os riscos de acidentes e doenças do trabalho e as suas respectivas medidas de segurança. Norma pertinente apenas ao meio de construção civil. Pergunta aqui, a obra que está sendo executada, há o programa de condições e meio ambiente de trabalho? Então, pergunta aí que se faz se você trabalha em uma obra dessa ou conhece uma obra que até inclusive está ali sendo feita na sua empresa. NR19, que trata dos explosivos, determina parâmetros para o depósito, manuseio e armazenamento de explosivos, norma pertinente para fabricantes, revendedores e empresas que possuem explosivos armazenados. Trata de prevenção em depósito, manuseio e armazenagem de explosivos. Requisitos para a construção de depósitos, com tabelas de distanciamento para armazenagem de explosivo, armazenamento de explosivos iniciadores, que explode sem se incendiar, armazenamento de pólvora, essa utilizada para propulsão ou projeção. Outras recomendações afetas e manuseios, inspeções, transporte, condicionamento, manobras e outras prescrições. E nessa norma, então, na NR19, que trata de explosivos, não é permitido o trabalho menores de 18 anos. A NR20, líquidos e combustíveis inflamáveis. Esta norma, então, ela define parâmetros para revendedores, fabricantes de combustíveis, né? Assim como distanciamento de tanques, ponto de fulgor, o que se define, como ele deve ser transportado. Essa norma, então, é a NR20 sobre líquidos, combustíveis e inflamáveis. A NR21, trabalhos a céu aberto, define o tipo de proteção dos trabalhadores. Essa norma, então, traz exigências de abrigo, ainda que rústico, para a proteção dos trabalhadores, que precisa ter contra intempéries, alojamentos, moradias adequadas às necessidades básicas, não pode ser coletivo em caso de trabalhador possuir a família aqui junto no local, tratamentos profiláticos para empregados que trabalhem as áreas pantanosas e alagadas, entre outras providências para evitar doenças, né? E ainda precisa-se ter uma equipe de primeiros socorros treinadas nos locais de trabalho, então, principalmente em locais distantes de centros. A NR22 trata de segurança e saúde ocupacional e mineração. O PGR, Programa de Gerenciamento de Risco, direito dos trabalhadores nessa área, tipo de trabalhador que tem que ser homem de 21 a 50 anos, jornada de trabalho de 6 horas diárias ou 36 semanais. Ainda traz sobre o sistema de ventilação e iluminação, que devem ser dimensionadas com o risco na mineração. Equipe treinada em primeiros socorros no interior da mina.
destina seus trabalhadores em mineração subterrâneas ou a céu aberto, garimpos, beneficiamento de minérios e pesquisas minerais. Nesses trabalhos é necessário ter um médico especialista em condições hiperbáricas e essa atividade possui várias outras legislações complementares. A NR23, proteção contra incêndio. Outra NR que a maioria de vocês conhece, que traz então sobre saídas desobstruídas, sinalizadas, traz sobre faixa livres com larguras de 1,20 m, risco grandes para a questão então das saídas precisam percorrer no máximo 15 metros, risco e médio e pequeno então 30 metros para as saídas. Ainda traz sobre a classe de fogo, ele precisa então no risco pequeno percorrer a distância de máxima de 20 metros, em risco médio 10 metros e em risco grande 10 metros também. Ainda sobre o risco médio, 250 metros quadrados é a área coberta para a unidade de extintores e ainda 150 metros para o risco grande de fogo. A NR23, a norma indica a obrigatoriedade de todas as empresas possuírem proteção contra incêndio, saídas para a retirada de pessoal em serviço e ou público, pessoal treinado e equipamento. Importante observar nesta norma, então, as instruções técnicas estaduais referente a esse assunto. A NR24, que traz sobre condições sanitárias e conforto nos locais de trabalho, como instalações sanitárias 1 para 20 trabalhadores, chuveiro 1 para 10, vestiário, armários individuais com separação de sexo, refeitório 1 metro quadrado por empregado, iluminação, lavatório, coberto, ventilação, piso lavável, água potável, etc. Cozinha, piso impermeável, lavável e de acabamento liso, alojamento, o local destinado ao repouso do empregado, com capacidade máxima por dormitório de 100 pessoas, alvenaria, armário, banheiro, adequado ao número de empregados, área de convivência, etc. Ainda trata a NR24, refeitórios acima de 300 trabalhadores, é obrigatório então ter refeitório, até 300 precisa ter o local para se fazer a refeição, mas não é obrigatório então ter refeitório. Até 30 trabalhadores, autoridade competente em segurança e medicina do trabalho, bebedouros 1 para 50 trabalhadores. NR25 ainda traz sobre resíduos industriais, sobre o direcionamento então dos resíduos produzidos na empresa, líquidos, sólidos, que deverão ser convenientemente tratados e ou retirados dos limites da empresa, desde que a aprovação então da prefeitura no local. O não tratamento adequado de rejeitos de qualquer natureza estarão sujeitos às penalidades previstas na legislação. Caso haja dúvidas, a empresa deverá consultar os órgãos governamentais de proteção ao meio ambiente e trata da eliminação de resíduos gasosos, sólidos, líquidos e alta toxicidade, periculosidade, risco biológico, radioativo relativos ao trabalho. Hoje ainda se tem a obrigação de se emitir a MTR para qualquer resíduo, então, lixo que saia da sua empresa. Para o transporte é necessário fazer então a MTR. O objetivo da NR25 então busca evitar acidentes como o caso do acontecimento do Césio em Goiás. A NR26, sinalização de segurança, essa norma então regulariza e regulamenta o uso de cada cor nos locais de trabalho, cores de corpo de máquinas, tubulações, sinalizações e depósitos, especifica formas de rotulagem preventivas de produtos com cores, tamanho de letras, disposições, etc. Determina as cores a serem observadas na segurança do trabalho como forma de prevenção, evitando a distração, confusão e fadiga de trabalhador, bem como cuidados especiais contra os produtos e locais perigosos, né? Essa norma, assim, estabelece que as cores servem para advertir contra os riscos existentes nos locais industriais ainda, né? E o vermelho identifica
equipamentos de proteção e combate a incêndio, parada obrigatória e de proibição e botões interruptores para paradas de emergência. A cor laranja indica perigo em partes móveis de máquinas e equipamentos, proteções de caixas e dispositivos elétricos, entre outros. A cor verde indica segurança usada em chuveiros de emergência e lava-óleos, na identificação de locais e caixas de primeiros socorros, caixas contendo equipamentos de proteção individual. A cor amarela indica atenção e cuidado. Pode ser usada em corrimões, parapeitos, pisos, faixas no piso de entrada de elevadores e plataformas de carga, diferenças de níveis de pisos, faixas de circulação, equipamentos de transportes e movimentação, vigas, postes, colunas, etc. Então, pode-se usar a cor amarela. A cor azul indica ações obrigatórias como o uso de equipamento de proteção individual e impedir energização de equipamentos. A púrpura indica perigo de radiação, usada em portas, locais onde manipulam ou armazenam materiais radiativos, enterram materiais radioativos e equipamentos contaminados por materiais radioativos. A cor branca, empregada para demarcar passarelas, corredores, setas e áreas em torno dos equipamentos de socorros e coletores de resíduos de serviços de saúde. A cor preta indica os coletores de resíduos, com exceção dos utilizados nos serviços de saúde. Sinais luminosos, placas, fitas de isolamento, cartões de interrupções, rótulos, símbolos, palavras de advertência, etc. Essas são as cores que determinam então a NR26. A NR27 regulariza então o registro do profissional de segurança no trabalho. Apesar de ainda ela constar nos livros da NR, esta norma então ela foi revogada pela portaria de 2008. A NR28, a norma apresenta os códigos para aplicar penalidades nas empresas que não cumprirem os itens da norma de segurança. Regulamenta as competências e formas de perícias, ações e fiscalizações de locais de trabalho e os cumprimentos de embargo e interdição para o trabalho dos agentes de inspeção da Delegacia Regional do Trabalho. Formas de notificação dos infratores, auto de infração e penalidade. O importante é observar, então, na NR28, que os códigos apresentados nesta norma são correspondentes àqueles apresentados em todas as normas na frente dos itens que deverão ser aplicados. Então, que tem que obedecer às demais normas. A NR29, Segurança e Saúde no Trabalho Portuário, tem por objetivo regular a proteção obrigatória contra acidentes e doenças profissionais, facilitar os primeiros socorros a acidentados e alcançar as melhores condições possíveis de segurança e saúde dos trabalhadores portuários. As condições contidas nesta NR aplicam-se aos trabalhadores portuários em operações tanto a bordo como em terra, assim como aos demais trabalhadores que exerçam atividades nos portos organizados e instalações portuárias de uso privativo e de retroportuárias, situadas dentro ou fora da área do porto organizado. A NR30, Segurança e Saúde do Trabalho Aquaviário, aplica-se aos trabalhadores de toda a embarcação comercial utilizada no transporte de mercadorias ou de passageiros, na navegação marítima de longo curso, na cabotagem, na navegação interior, no serviço de reboque, em alto mar, bem como em plataformas marítimas e fluviais, quando em deslocamento e embarcações de apoio marítimo e portuário. A NR31, Segurança e Saúde no Trabalho da Agricultura, Pecuária, Civicultura, Exportação Florestal e Aquicultura. Estabelece os preceitos a serem observados na organização e no ambiente de trabalho de forma a tornar compatível o planejamento e desenvolvimento das atividades
da agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura, com a segurança e saúde e meio ambiente de trabalho. A NR32 traz a segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde. Estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como aquelas que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral. A NR33 trata da segurança e saúde no trabalho em espaço confinado. Esta NR tem por objetivo estabelecer os requisitos mínimos para a identificação de espaços confinados e o reconhecimento, avaliação, monitoramento e controle dos riscos existentes, de forma a garantir permanentemente a segurança e saúde dos trabalhadores e que integram direto ou indiretamente nesses espaços. Aqui entra a questão dos cursos em ambientes confinados, os cursos dos operadores, os cursos de vigia, então entra os cursos aqui para se trabalhar em ambientes confinados. O que é o ambiente confinado? Entende-se por isso qualquer área não projetada para ocupação humana que tenha meios limitados de entrada e saída, cuja ventilação seja insuficiente para remover os contaminantes, que possa existir enriquecimento ou insuficiência de oxigênio exigido para uma respiração natural. Então, entende-se ambientes confinados, todos essas ineficiências. O importante é observar, então, na NR33, na empresa onde você trabalha, se tem trabalhadores que exercem a função em ambientes confinados, se eles têm o curso para estar trabalhando nessas áreas, né? Seja até em limpeza de máquinas, onde tenham que entrar dentro do maquinário e o oxigênio, então, ele seja insuficiente. Na NR34, são condições e meio ambiente, trabalham na indústria de construção e reparo naval. Esta norma regulamentadora estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção e segurança, à saúde e ao meio ambiente de trabalho nas atividades da indústria de construção do reparo naval. A NR35 trabalha em altura. Esta norma estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura, envolvendo o planejamento, a organização e a execução, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos, direta ou indiretamente, com esta atividade. Lembrando que é considerado, então, trabalho à altura todo trabalho executado acima de 2 metros. A NR36, Segurança e Saúde no Trabalho em Empresa de Abate e Processamento de Carnes e Derivados. O objetivo desta norma é estabelecer os requisitos mínimos para avaliação, controle e monitoramento dos riscos existentes nas atividades desenvolvidas na indústria de abate e processamento de carnes e derivados destinado ao consumo humano, de forma a garantir permanentemente a segurança, a saúde e a qualidade de vida no trabalho, sem prejuízo da observância do disposto nas demais normas regulamentadoras. A ANR do Ministério do Trabalho e Emprego. Como eu disse lá no início da aula, o importante é você saber quais normas são pertinentes à empresa onde você trabalha, ao setor que você está trabalhando então, e onde você buscar. Mas quando vocês forem buscar as normas, então, tem algumas dicas aqui. Sempre que buscar elas através da internet, de preferência ao site então do Ministério do Trabalho. Este site garante que as normas estão devidamente atualizadas. Não deixe de observar as renovações das normas. Caso julgue necessário, então busque a ajuda de um especialista para aplicar as normas na sua empresa. Pessoal, utilize então as normas para melhorar o ambiente onde você trabalha, certo? Muito obrigada!